Nós vamos começando, tá? Assim, aí a gente vai, o pessoal vai entrando, vai perguntando, tá bom? Então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde o Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos plenamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São Carlos Borromeu, rogai por nós. Pai, Filho, Espírito Santo. Muito bem. O objetivo dessa reunião aqui, né, além de passar alguns comunicados, alguns avisos referentes ao final do ano, referentes também ao ano que vem, é também sempre poder ouvir os senhores, né? A questão é de como tem sido o material, as dificuldades, as facilidades, né? Algumas coisas sempre que a gente pode melhorar, né? A gente vai, conforme nós estamos dando aula, né? A gente vai percebendo que existem algumas coisas sendo corrigidas, né? E também os senhores puderem dar esse feedback para nós, assim, seria muito, muito bom, né? Para, de fato, a gente possa fazer o melhor para os nossos filhos, né? Promover a educação católica verdadeira. Assim. Bom, então a gente vai começando aqui com os recados, né? Mas os senhores fiquem à vontade para perguntar, para partilhar, tá bom? É isso, pode começar. Então, nós já estamos, né, no período de rematrícula, nós chamamos de rematrícula no sentido de a adesão, né, ao novo material, a nova etapa. Tem gente aqui, né, que já está para outra etapa da vida, não vai precisar mais fazer a rematrícula, mas, então, nós estamos numa promoção no Instituto, agora uma promoção imperdível, muito boa, vai ser o melhor valor do ano, e justamente para ajudar também para a sobrevivência aqui do Instituto. Então, quem puder aproveitar, nós temos materiais, né, com bastante desconto, dividido em 12 vezes, mais 5% à vista. Então, aproveitem também, né, convidem outras pessoas para conhecer o projeto, para participar, partilhando, né, o melhor exemplo, a melhor partilha que podemos fazer, né, é o bom exemplo dos nossos filhos, né? Então, geralmente, ao verem os exemplos dos filhos, a alegria, a responsabilidade, o crescimento espiritual e acadêmico, né? Então nós vamos fazer também com que essa família do Instituto São Carlos Borromeu cresça. Então, também alguns pais perguntaram, né, qual a diferença? Agora nós vimos que temos a linha ouro, prata e bronze, o que significa essa linha, né? Então nós fizemos essas linhas para justamente socorrer as famílias que tanto queriam usar o material e não conseguiam, por questão financeira, por diversas dificuldades. Então, esta linha bronze, ela é uma linha econômica, certo? Nós chamamos de essencial, né, econômica, porque ela contempla menos disciplinas, mas as disciplinas essenciais, né? A linha bronze, ela não tem música, educação física, inglês e latim. O senhor puder, Francisco? Lá eu vou mostrar para nós aqui rapidamente o site. Compartilhar a tela fica mais fácil, né? Então, a ensino médio está com 20% de desconto. Não está aparecendo. Não está aparecendo aqui. Pode falar, não sei. Bom, depois nós já partilhamos nos grupos, né, diversas vezes. A ideia, então, é que possam aproveitar essa promoção. Os pais falaram, nossa, essa é a promoção dos pais, na verdade, para que eles possam comprar, né, e matricular, porque depois, se deixa tudo para a última hora, aí não chega a tempo, tem pai que deixa para a última semana de janeiro, a pressa a começar e quer que chegue a tempo, então não dá tempo, né? Então, quem se organizar agora é muito mais fácil chegar, o preço também está muito bom. Então,
No site mesmo, lá em São Carlos só.br, né, ensino médio, nós temos aqui os valores das 3 linhas. Tá bom? Eu quero saber mais detalhes, vai ter a comparação entre as 3, mais fácil de visualizar aqui, né? Como a senhora estava falando aqui, não é? Na linha ouro, certo? É do material completo. Então, todas as disciplinas que nós oferecemos aqui no ensino médio, certo? Tá com um bom desconto, né, em relação aí ao valor que nós precisaríamos, né, para fazer frente a todas as despesas, né, mas tem todas as disciplinas que o senhor já conhece, certo? Para facilitar um pouco, né, para ficar também mais barato para os senhores, a gente criou, então, as linhas bronze e prata. Tá? Então, voltando aqui da linha ouro para a linha prata não tem material de música e educação física, certo? Então, por isso é um pouco mais barato. Na linha bronze, não tem material de inglês, latim, música e educação física. E muitas vezes também, algumas famílias já fazem outros tipos de cursos, né, de inglês, escola de idiomas e tal. Então, a gente achou por bem ajudar nessa questão para economizar um pouco também, certo? Só um exemplo, né, que o professor Davi lembrou nas outras reuniões, tirando essas disciplinas, para vocês terem noção, às vezes chega a ser 100 páginas, em média, a menos por volume. Então, no ano, são quase 1000 páginas, né, a menos que nós temos. Então, por isso também, o valor consegue ser mais acessível. Então, há uma diferença, né, significativa. Muito bem, então esse valor aqui é o valor mínimo que a gente consegue fazer, certo? Então, os senhores puderem, claro, dentro da possibilidade de cada família aí, ajudar comprando nesse período, por quê? Porque o nosso ano começa em setembro. Para nós, nosso ano começa em setembro, a gente tem que programar o próximo ano. Então, se a gente tiver uma boa estimativa, quantos alunos nós teremos no ano que vem, a gente consegue organizar melhor o próprio início do ano que vem. Então, aqueles pais que puderem já ir adquirindo, então ajuda a gente nessa programação, ajuda também a impressão em envio, não tem toda a questão dos atrasos, do envio, então, assim, a gente pede essa colaboração. Tá bom? Esse aqui vai ser o preço mais barato, já perguntaram para nós. No Black Friday vai ser mais barato ainda, certo? Talvez o Black Friday no máximo nós conseguimos chegar a esses valores. Então, mas não é certeza também. Não vai ser menor, né? Menor que isso vai ser difícil. Tá bom? Qualquer dúvida que tiver em relação às apostilas, enfim, ao material, é só entrar em contato e a gente vai sempre esclarecer. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, sugestões, podem escrever no chat, se preferirem erguer a mão, a gente vai chamando pela ordem. E os senhores estão nos ouvindo bem? Era para ter perguntado no começo, né? Mas alguém acho que já teria avisado, né? Muito bem. A questão da rematrícula, então, também, né, ela já pode ser feita, certo? E essa rematrícula ela é feita pela plataforma. Só eu vou compartilhar a tela aqui, é mais fácil de mostrar. Do mesmo modo, né, como foi feito esse ano, é o mesmo formulário, depois de adquirir material, então é preenchida a rematrícula. Tá? Também ajuda essa questão, porque às vezes deixa todos para a última hora e depois o Davi lá não tem como socorrer 50 pessoas na mesma hora. Então, já se organizarem para fazer também o preenchimento antecipadamente. Não sei porque não está travando as páginas da internet aqui. Mas uma hora eu vou conseguir compartilhar aqui. A gente já mostra lá como vai ser. Só explicando então, não dá para a gente já gerar a plataforma para o próximo ano, que nós ainda estamos dando aula este ano. Somente depois que terminar as aulas na primeira semana de dezembro, né, que a gente vai fazer aquele pedido, os professores lembram do ano passado, né, um período que a gente vai suspender a plataforma para o Davi conseguir fazer a atualização para 2026. Mas as inscrições já podem ser feitas já, no mesmo modelo. Tem lá o link, assim que abrir aqui, eu mostro. E aí os senhores escrevem, mas escrevam para o próximo ano. Né? Esse link já vai dar acesso, inclusive, às aulas do próximo ano. Imagine que
Os filhos do primeiro agora vai começar no segundo ano que vem. Então, já vai ter acesso às aulas do segundo ano. Tá? Se quiser ir adiantando alguma coisa, né? Eu vou ficando mais assustado. Assim, já deu conta, né, de todo o conteúdo, já dá para... Às vezes o Miguel está aí do lado, ele vai querer fazer o terceiro já, adiantar, né? Então, vontade. Eu não sei o que acontece, mas pode seguir, vai lá. O nosso próximo aviso aqui é sobre o encontro de famílias, o 5º encontro, né, para encerrar o nosso ano. E esse encontro de famílias vai continuar no esquema de 3 dias, será no dia 5, 6 e 7 de dezembro. E tem uma novidade, né, nesse encontro, que vai ser um momento simbólico da conclusão do ano. Alguns pais chamaram de formatura. Então, é um momento de agradecermos a Deus juntos por essas conquistas, pela graça de podermos estudar durante esse ano, pela graça de termos um material católico das famílias, dos pais, a providência na vida de cada um. Então, é um momento também de se tentar se organizar, quem sabe, né, consigam vir para o encontro. É um momento muito edificante para os jovens em si, porque eles se fortalecem, né? Eles percebem que não estão sozinhos, que não são só eles que têm as crises, os anseios, as dificuldades. Então, todos os encontros têm sido muito frutuosos nesse sentido, né? Os pais que foram aqui, que estiveram, podem compartilhar um pouco dessa experiência, né? Para nós também é muito bom poder conhecer os alunos, ver toda a questão dos frutos, né, do material, o desenvolvimento, o crescimento de cada um. Às vezes, né, tem pais que conseguiram já vir em todos os encontros, ou vieram em 2, 3, e é muito interessante que a cada momento eles vão mostrando, né, conversando e vendo que o desenvolvimento, os frutos, alegra muito também as famílias. A estrutura do encontro ela permanece a mesma. Então, é na sexta-feira à noite, o sábado inteiro e no domingo até o almoço. Né? Então, aí nós temos as atividades. Assim que nós fecharmos o cronograma do encontro, nós vamos mandar nos grupos aí, né? E os senhores podem ficar livres para ir quando quiserem. Algumas famílias ficam vindo em 2 dias, outras famílias vêm uns 3, ou só conseguem vir um. Enfim, né? Cada família vai fazendo aquilo que é possível. Nessa estrutura do encontro, nós ficamos numa chácara. Nessa chácara tem 2 quartos coletivos, então, um quarto masculino e um quarto feminino. Né? Então, ali as famílias podem passar a noite ali. Certo? É bem simples, né? Mas é o mais em conta, né? Porque nós não cobramos outra vez nada, e justamente para as famílias poderem vir participar. Só que aí ficam, né, as mulheres e os homens, e outro banheiro também, ambiente coletivo. Algumas famílias alugaram chácaras perto, também tem Airbnb, que parece que é a opção mais em conta, né, do que hotéis e pousadas. Mas então, vendo com antecedência, facilita, né? E também... E aí a gente pede uma contribuição, que eles puderem, né, de R$50, né, para custear as despesas do encontro em si. Certo? Mas tudo a gente vai informando ali, assim que for chegando mais próximo também. Né? E especialmente esse ano, no sábado à noite, né, nós teremos um jantar aí, um chamado de formatura, né? Um jantar especial para os formandos. Para celebrar, para agradecer a Deus pelo término desse ano, né? E especialmente os anos que estão terminando as etapas, né? Então, nós temos ali do educação infantil, 5 anos, o 5º ano, o 9º ano e o 3º ano do ensino médio. É claro que esse jantar se estende a todos os alunos, né? É evidente, né? Então, assim, todos os alunos estão sendo convidados, né, que faz até parte própria do encontro ali, do jantar de formatura. Mas em caso de fazer um jantar mesmo, né? Falaram aí que o cardápio vai ser churrasco, então não sei se vai matar um boi, se vai fazer uma coisa assim, né? Depende muito do número de pessoas que vierem, né? Assim também que a gente liberar as inscrições, né, pelo site, né, na plataforma tal, para a gente organizar o número de pessoas, e também vai comunicando nos grupos. Né? É importante fazer essa inscrição antecipada, justamente para a gente poder se organizar. Certo? No encontro passado, graças a Deus, vieram muitas famílias. E muitas delas precisaram ali do alojamento. Certo?
Então, a gente quase que ficou sem vaga para as pessoas dormirem. Eu tenho mais ou menos 50 vagas em cada quarto, masculino e feminino, né? Então, são beliches ali no quarto. Então, é bom sempre avisar para a gente poder se organizar. Sim. Exato, né? Então, os pais, os que conseguirem fazer esse esforço para ver, principalmente os dos terceiros aí, que estão concluindo essa etapa, que nós sabemos que custou muito, né? Muito custa aquilo que muito vale, mas nós sabemos todo o esforço dos pais, das crianças, no caso, os jovens, né? Então, vale a pena, né? Não porque, a formatura, mas é um momento de gratidão mesmo, né? A Deus, de fazer esse esforço, que é um momento significativo para eles, né? Então, quem puder vai ser muito bom. Esse jantar, de fato, nós vamos fazer, né, como jantar, depois vamos fazer uma comissão de formatura, e aí os pais quiserem participar mais ativamente, nos ajudar, nós vamos também convidando no grupo. Porque para esse jantar, nós vamos pedir alguma contribuição financeira, porque justamente vai ser um jantar diferenciado. Então, a princípio, nós vamos pedir a contribuição de R$30 para o adulto e R$15 crianças a partir de 7 anos. E algumas famílias, os formandos, aí pediram para convidar familiares, tá? Então, também nós abrimos, pode convidar, né? Só lembrar de fazer inscrição. Na inscrição, nós vamos escrever os dias, se virão os 3 dias, 2 dias, ou qual dia, também faz a inscrição aí para os familiares, para depois não ficarem sem vagas, né? Sem lugar para ficar, ou mesmo para a questão do jantar. E também uma questão mais de ordem prática, também, que as famílias perguntaram, para esse jantar, nós pedimos que usem, né, o traje social católico, modesto, né? Então, é engraçado, mas, né, as mulheres se vistam como mulheres, os homens como homens, evidentemente, mas também isso não é tão simples, né? Porque hoje quase não se tem para comprar roupas de mulher e homem mesmo, né? Então, tomem esse cuidado, essa cautela, por quê? Para que não sejam as meninas algo atraente, que leve os outros a pecar, né? Que expõem o corpo com transparência, decotes, ou que mostrem, né, os braços, pernas, enfim, que seja algo de fato modesto, que seja significativo isso, no momento ali para agradecermos a Deus, não estragar tudo que já foi feito, né? Não, aproveitar para que de fato seja um exemplo de virtude também, de bom hábito para os outros, para todos que estão. Inclusive, se você me permite, só partilhar, quando nós estávamos na escola, né, a gente começou a perceber que a educação que a gente dava não era católica pelos frutos na formatura. Mas a gente ficava o ano todo ali, vários anos, na verdade, né, educando ali aqueles jovens, saudáveis, chegava na formatura e o fotógrafo, né, o fotógrafo já trabalhava já há vários anos, que nos avisou, certo? Ele falou assim, olha, a formatura mais difícil de tirar foto é a formatura de vocês, certo? Porque as meninas, elas vêm com um vestido muito ruim, muito modesto, certo? E aí ele começou a perceber o que os jovens queriam na formatura. Tinham músicas ruins, tal. Esse foi o ponto de que ele percebeu, opa, tem uma coisa errada. Vamos começar, então, a rever tudo que nós pensávamos sobre educação, e a gente começou a rever tudo, né? Isso foi há mais ou menos ali uns 10 anos atrás, né? E é muito significativo isso, porque, de fato, era ali na formatura que nós vimos o fruto de todo o trabalho. E quando nós nos deparamos com isso, nós vamos ter alguma coisa errada. E foi isso que Deus usou para começarmos a estudar o que a igreja pensava mesmo sobre educação, estudar de fato. E aí fizemos, né, toda a reviravolta. Esse projeto é fruto, né, disso. Então, às vezes falo na formatura, eu até penso, meu Deus, isso dá até medo. Porque, né, é algo que prova, de fato, aquilo que a família vive, que a família viveu, experimentou. Então, por isso que também é sempre bom alertar, né? Nós também fazemos esses alertas, é claro, mas não é tão simples, né? É aquilo que a gente trabalhou, do jovem de caráter, a bolsa de caráter. Não dá para se comprar um caráter, né? A pessoa tem e ela é aquilo, né? Então, tomarmos esse cuidado. E também, se tiverem alguma dúvida sobre encontros, sobre as partilhas, também nós vamos fazer
vai haver músicas, né? Músicas selecionadas, Não, o tranquilas. pessoal está se unindo para tocar ao vivo, né? Os É, pais vai aí tocar estão se ao vivo. organizando para tocar ao vivo. Os pais se candidatarem, vai ter música ao vivo mesmo. Se alguém quiser participar também, vai falando que a gente vai fazendo a relação dos contatos. Toca sanfona. O professor de música da O professor Davi está organizando. ele vai organizando aí a orquestra. Alguns os alunos estão ansiosos, alguns, né, nós vamos propor uma valsa dos pais com os filhos, aí as mães com os filhos, é assim, né, com muita cautela, alguns pais estão mandando mensagens preocupados com a situação, mas não, é algo que simboliza também aquela gratidão, aquele momento ali com o seu educador, né, no caso, representando um momento, né, de tradição, né, tradição aí de se agradecer por essa conclusão de etapa, né? Um momento simbólico também. Ninguém é obrigado a dançar, não tem nada disso. De qualquer forma, nós estamos olhando com atenção e cautela para esta situação e esta ideia, né? Qualquer coisa também nós informamos depois. Uma novidade também desse encontro, que é interessante, é que nós vamos abrir um momento para a exposição dos pais. Exposição assim, alguns pais nos outros encontros pediram, olha, eu venho com roupa modesta, não posso levar roupa modesta para mostrar. Uns pais, né, vendem molhos, fazem molhos artesanais, outros confeccionam sapatos, enfim, tem muita coisa interessante, muitos pais pediram. Então, nesse encontro, nós vamos fazer um momento de abrir para isso. Nós não abriremos para a venda de material didático, evidentemente, certo? Então, por que nós vamos fazer isso? Né? É um momento que as famílias católicas em si podem crescer nesse laço. Então, às vezes, né, tem gente procurando roupa modesta e não acha lugar nenhum. Às vezes, nós temos famílias que podem propor, oferecer isso. Então, um conhece o outro e pode, assim, ir fortalecendo esse vínculo familiar mesmo. É isso? E, assim, quem quiser expor o fruto do trabalho aí, é só vai falando conosco que a gente vai organizando, né? Vai divulgando também anteriormente, certo? Aquela senhora do uniforme vai estar? Do uniforme, ela está vendo. Também. Se a gente tiver informações, a gente vai informando também. Isso. E também, só também mandar mensagem antecipadamente, então, acho que na inscrição vai colocar isso também, mas só para nos organizarmos, né? E, de fato, que seja algo edificante, né, para o outro, para o próximo. Alguma dúvida até esse momento? Animados para vir aqui na formatura, né? Boa noite, salve Maria, dá para me ouvir? Bem? Sim, boa noite. Estamos animados, sim. Que nem uma dúvida, vocês sabem o valor dos hotéis, que nem as chácaras próximas? Que nem o pai dos meus filhos, ele não vai. Eu pretendo ir os 3 dias com os meus meninos. E eu não queria ficar longe deles. Eu queria ver algum lugar próximo. Hotel na cidade a gente tem bastante. A gente fez uma lista com os hotéis, né? Você falou, eu não sei, a gente precisaria começar a alugar, reservar, talvez reservando agora fique mais barato. A senhora já tem essa certeza aí, já vai ter reservado. Nós temos a lista dos hotéis e pousadas, nós estamos fazendo até que do quarto encontro, que acho que a senhora está, pela proximidade, né? Os primeiros são geralmente mais próximos, depois. Algumas, só que assim, os preços, a gente começou a pesquisar preço, mas aí é mudando, porque um queria um quarto com um lugar, com 2 lugares, outro com 5, outro com 7. Então, ficou muito inviável trazer esse tipo de tabela, de informação. Até mesmo porque aí uma família ligava, ele fazia um preço, depois outro, então ficou confuso. Mas, nós também, por exemplo, pesquisávamos, não tínhamos descoberto chácaras ali perto. E alguns pais tinham ficado justamente ali perto, né, em chácaras, alugarem. Então, são opções e quem vê agora consegue reservar isso. Mas seria isso, né, Lara? Como é uma cidade universitária, tem muita opção de Airbnb, muita opção de hotel, de tudo. Só que em vista antecipadamente. Se tiver algum evento nas universidades, aí as vagas vão ser limitadas. Eu acredito que nessa fase não, mas tem que fazer isso. Não sei.
Bom, enfim. Mas assim, a gente pode mudar já a lista, né? Ah, Assim, também assim, algum pai, né, fala, nós vamos só rever a lista, e aí a gente envia, e se algum pai, por exemplo, eu vi um hotel, um lugar, esse lugar é de confiança, porque aconteceu isso, minha mamãe mandou no Airbnb, e era um lugar que era, assim, era um pouco, era um bairro complicado daqui. Então, se a gente pode ajudar também, quem se organizar, quiser mudar a localização, nós podemos dar mais informações. Certo. eu não sei se o Davi está disponível aí, eu não estou conseguindo compartilhar a tela aqui. Estou. O senhor poderia mostrar a questão do certificado na plataforma, Davi? Estava mexendo nele aqui, só um segundinho. Deixa eu achar ele aqui. Aí. Muito bem. Esses dias atrás eu já fiz, então, uma implementação, eu fiz um comunicado, né, e aqui no Avisos Gerais, então, logo que o aluno ou os pais mesmo acessarem aqui o Avisos Gerais, em salas, ele já vai ter um vídeo explicando sobre a declaração de vínculo e a própria declaração de vínculo, né? O que é essa declaração de vínculo? É um documento que a gente emite que tem uma certa validade, né, dizendo que seus filhos estão sobre orientação nossa, né, tanto do material apostilado, de estudo, quanto das aulas online, né. Então, os próprios pais podem acessar aqui e preencher, né. Na hora que clica no link ali, emitir declaração, é bem simples, né, o nome completo do responsável, CPF, ele sempre preenche o meu endereço, mas esse tem que ser separado, o endereço, o nome da rua, né, endereço, avenida, tal, número e complemento, município, bairro, município, estado, CEP, e o nome do aluno, o ano letivo, importante preencher, e selecionar a etapa do ano cursado, né? É importante verificar aqui todos os campos, eles têm que estar preenchidos, viu, pessoal? Porque, às vezes, a pessoa não se atenta e acaba ficando em branco, e aí precisa gerar uma declaração nova, né? Simples aqui, ó, gerar declaração, e ele vai fazer um texto automático aqui com tudo que é necessário, né? A Associação Nossa Senhora Auxiliadora, sobre a pessoa representante, né, o presidente Antônio Donizete, declara para todos os fins, que aí é o nome do responsável, CPF, endereço, bairro, cidade, estado, CEP, possui vínculo educacional com a associação de ensino por meio da compra do material educacional do Instituto São Carlos Borromeu, referente ao ano letivo de 2025, bem como por meio da frequência nas aulas online, etapa do terceiro ano do ensino médio. Declaramos ainda que o aluno, a Rafaela, que no caso recebe orientações educacionais pela plataforma online para aplicação de seus estudos, material apostilado no ano corrente de 2025. Então, sempre que gerar essa declaração, ele vai fazer um automático aqui. Então, a gente pegou esse ano, o ano que vem que for gerar novamente, ele faz novamente com o ano de 2026, né? E aí, conforme as orientações que oferecemos. E aqui tem toda a grade curricular, né, de toda etapa nossa, somando aqui 864 horas aula por ano, né. Coloquei aqui um validador, né, um código de QR Code aqui, que é possível acessar novamente esse certificado, né, e todos os dados aqui. Eu recomendo que os pais possam imprimir, né? Na hora que clica em imprimir, ele já abre na tela aqui para a impressora, e também baixe em PDF. Ó, já baixou rapidinho, e guarda isso daqui, né? Deixa guardado. Se baixou, perdeu, tal, não tem problema. Como que eu faço para voltar aqui? Eu não sei, peraí, voltar, pronto. Voltar mais uma vez, olha lá. É possível consultar as declarações emitidas, né? Então pode voltar lá para o site do Instituto, por exemplo, né?
Olha lá, volta para o site, declaração de vínculo novamente, consultar declaração. E aí digita o número do CPF e lista as declarações realizadas aqui, e ele já vai abrir novamente, e o processo é o mesmo, né? Baixa o PDF, pode imprimir e tal. É bem simples. Bem. Bom, em termos de recados, nós terminamos aqui os recados. Certo? Não sei se alguém tem alguma dúvida, certo? Se alguém quiser também partilhar alguma coisa, nós estamos aqui para ouvi-los também. Estão parecendo os alunos, hein? Se alguém começar, depois vai tendo coragem, né? Bom, novamente, eu só tenho que agradecer, porque meus filhos passaram por muitas situações difíceis na escola, e agora, graças a Deus, eles estão aprendendo, mais o meu caçula, meu mais velho, ele é um pouco resistente, mas eu aprendi a ter mais paciência com ele, porque cada um tem o seu tempo, mas é maravilhoso, eles ficam encantados, desde o conteúdo até a atenção de todos os professores, é muito bom, maravilhoso, tenho que agradecer. Muito obrigada, senhora Nai, pela partilha, né? Pedimos que rezem por nós para que consigamos sempre agradar a Deus com toda essa obra e fazer um modo cada vez mais perfeito, a graça de Deus. Obrigada. Mais alguma corajosa e corajoso? Estão enfrentando já aí no horário, sexta-feira, entendemos. A senhora Josemara, por favor. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, Ave Maria. Ave Maria. Vocês entraram recente, eu quero compartilhar assim que elas estão gostando, fazem um esforço, a Lara vai jogar, e elas estão assim encantadas. Eu agradeço muito, porque eu estava à busca já, né, saíram recente da escola, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, muito grata mesmo. Nós que agradecemos, senhora Josemara, estamos à disposição, o que precisarem, pedindo socorro, escrevendo. Às vezes a adaptação ela é um pouco demorada, né? Às vezes os jovens ali demoram um pouco mais, 6 meses, até 1 ano, para pegar o ritmo, né? O estudo em si é bem exigente. Um outro ponto também, não sei se os senhores pudessem partilhar, não é? Na nossa última reunião, alguns relataram que os jovens estavam um pouco enrolados ali com os conteúdos, né? Até alguns entraram em contato depois particularmente conosco para dar umas orientações. Eu não sei se conseguiram desenrolar, se conseguiram tirar atrás. A gente acaba fazendo um cronograma, 1 hora, tudo para se organizar, certo? Mas é claro que a educação domiciliar ela tem uma certa flexibilidade, né? Então, aí os senhores podem ficar à vontade para se organizar a rotina dos filhos como bem entenderem, né? E as aulas ao vivo e também gravadas, elas são complementares ao estudo, né? Então, os pais têm total liberdade para usar aquilo como acharem oportuno, né? Às vezes, o tempo da aula em si, acompanhando ali, tomando muito tempo, né? Então, alguns jovens têm optado, a gente percebe isso, que eu percebo dando aula, que eles estão aproveitando aquele tempo da tarde, ao invés de participar da aula ao vivo, estão fazendo aulas lá para trás. Aquela disciplina para eles é mais tranquila, para ter mais dificuldade. Nas disciplinas com mais dificuldades, eles participam, né? Então, tem várias possibilidades aí. Tem alguns que acabam estudando de manhã, né, aula gravada, enfim, certo? Então, o que os senhores precisarem está sempre à disposição, né? É isso que o professor Maia falou também, é muito importante, essa transição esse ano, porque ainda mais que a senhora Josemara partilhou, quando a criança está na escola, acostumada com o ritmo e tudo mais, e pega o material, é um momento de transição mesmo, porque muitas mães partilham que na escola, por exemplo, não preenchiam um caderno de estudos. Então, não havia essa preocupação e não havia, assim, o estudo de fato. Então, é interessante que, às vezes, esse período de transição, tem mães que não falam assim, não vou desistir, vou voltar para a escola, não aguento, não vai dar certo.
Falo, calma, vai passar, organiza a rotina, faz isso. E aí, de repente, né, quando conversamos de novo, falo, nossa, ainda bem que eu não desisti, que agora tá uma beleza, tá dando certo. Não, ainda bem que a gente optou por isso. Então, é um período custoso, né, de adaptação, de perseverança, mas conforme nós vamos vendo os frutos, né, é muito gratificante, né? Nós vamos tendo certeza de ter feito a escolha certa. As mães que estão há mais tempo, né, conosco, e também os que não percebem, é mais fácil de ver isso, né, o fruto do homeschooling, mas então é isso, coragem, né, e perseverança. Aqui a senhora Fabiane partilhou, né, salve Maria, com relação à formatura, a preocupação da valsa é da filha. Ele vai ter que ensaiar com o pai, já vai ensaiando ali, certo? Olá, boa noite, salve Maria. Boa noite, salve Maria. Eu queria uma orientação, uma dica em relação à questão do registro diário. Eu faço aqui já há algum tempo, mas ainda sinto que está faltando algo. E queria uma orientação, enfim, ou algum pai, alguma mãe que puder partilhar como é que faz, para que a gente, eu acredito que as partilhas, elas ajudam muito, sempre que eu participo das reuniões, sempre que a gente está em contato com outros pais, isso ajuda bastante. Eu estive na reunião com a professora Luciana e Maria Aparecida, né, do ensino fundamental. Eu tenho um no ensino médio e uma no fundamental atualmente. E as partilhas ajudam bastante, aliviam a carga, muitas vezes. Uma mãe melancólica que quer dar conta de tudo, enfim, que quer preencher tudo, que não deixa nenhuma vírgula passar, aquele processo todo que quem é melancólico sabe aí. Alguma mãe quer partilhar primeiro do que eu? Eu fiz umas alterações no registro diário e me ajudou bastante. Eu coloquei mais algumas coisas, até acho que eu mandei para você, né, Carolina? Oi. Eu acho que não dá para mostrar aqui, né? Dá para ver? Depois eu mando no grupo, se ela quiser, ou mando direto para ela. Eu fiz essa alteração. Aí, esse daqui é do Richard, do Pietro, ele é um pouco mais bagunçadinho. Do Richard é assim. Porque eu gosto de fazer assim, porque eu coloco a aula, o volume, a matéria, o título da aula, o total de questões, o que foi feito, os acertos, os erros. Aí, durante a aula, eu acho ótimo. Durante a aula, muitos professores já corrigem. Aí marca aqui a correção, né? Vai colocar o total, vai repetir o valor do total aqui, porque foi corrigido. Do Richard aqui não está 100%, né? Porque eu tenho que ficar conferindo, ficar no pé, mas ele fez até a parte aqui do feito. E daí a primeiro, não sei se vocês repararam aqui, eu vou separar, eu vou colocando os dias, né? A segunda, a terça, eu acabei colocando em inglês, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí essa folha é para a semana toda. E isso me ajudou a me nortear mais, que eu ficava um pouco perdida, mais fácil para eu conferir as coisas deles. A senhora preenche inteiro ou o Richard e o Pedro preenchem a parte dele? Agora eu faço eles preencher, porque antes eu preenchia. Não estou preenchendo tudo, não. A maior parte é eles que preenchem agora. Essa é uma dica importante, já que pode salvar a vida. Que no ensino médio, os próprios alunos conseguem preencher, tá? E aí os senhores verificam todo dia, né? Então, eles fizeram a aula lá, até bom porque os senhores vão vendo o que eles fizeram, né? Então, aulas 20 de biologia, sei lá, os micro-organismos. Então, eles escrevem, né? E a senhora pode verificando se eles estudaram, perguntando aquela dica que nós demos nas apresentações diárias também podem ajudar. Então, nessa hora, a senhora pega, por exemplo, o que eles escreveram e pode pedir para que eles apresentem. Fala, olha, o que foi visto aqui? Como que é isso? Me ensina um pouco sobre isso. É um jeito. Isso, agora, assim, no ensino médio, realmente, isso ajuda. Agora, nos pequenos, eles não têm tanta organização e facilidade para fazer isso.
né? O que é importante, falar assim, do modo geral do registro. Por que nós criamos esse caderno de registros? Para quê? O objetivo é que o estudo fique algo disciplinado, ordenado, organizado, e também ele cumpre uma outra função, uma função legal, de demonstrar, legal de lei, no caso, de demonstrar que a criança está sendo assistida, ela está sendo cuidada, ela está estudando. Então, o que nós sugerimos, por exemplo, para ajudar? Primeiro, né, que os pais possam imprimir o conteúdo programático. O conteúdo programático que tem no site, que nós falamos em outras reuniões, ele mostra que tem um planejamento anual. Ou seja, os senhores têm o planejamento do ano, tem as apostilas, aí os volumes, nós volumes que vão estudar ao longo do ano. Então, além disso, o que é importante ter no registro diário? É aquilo que vai sendo desenvolvido todo dia. Uma coisa é planejar o ano que vai fazer, outra se está dando certo e se tem sido feito mesmo. Então, esse registro diário, ele é nessa perspectiva, né, de colocar diariamente ali pouca coisa, uma anotação breve. A aula já ajudaria, né, o número da aula e o tema. Se tiver observações, por exemplo, não terminou a aula, ou então precisa de auxílio para melhorar a letra, por exemplo, ou então não coloca pontuações nos textos. Essas coisas, essas observações, para quê? Para que depois nós consigamos ir cobrando o aluno, ensinando, né, vendo se eles conseguem dar passos nessa direção. Então, por exemplo, olha, sei lá, no ensino médio, já aconteceu, né? Ela percebeu a mãe que o filho nunca colocou nomes com letra maiúscula, né? Então, colocar essa observação para quê? Para depois ver se o filho conseguiu cumprir aquela conversa, ele conseguiu aprender aquilo, né, e desenvolver. Então, ele não precisa, que assim, a dona Nádia, que ela é muito caprichosa, né, e é um trabalho profundo que ela está fazendo. Eu não conseguiria, eu não teria essa habilidade toda, né, mesmo com as crianças, porque as meus são a maioria dos pequenos, eles não teriam essa organização. E para mim fica mais difícil colocar para eles que acertaram ou não. O que eu preciso, o que eu coloco de meta? Eles estudaram, estão aprendendo, né? Então esse é o objetivo. Então, por isso eu simplifico. Agora, quem conseguir fazer mais completo, até uma outra dica importante. Alguns pais que foram denunciados, partilharam, que os conselheiros tutelares, eles só queriam ver os arquivos digitais. Então, por exemplo, o que eles fizeram? Pegaram o caderno de registros, fizeram vídeos, uns digitalizaram os cadernos, enfim. É um jeito também que pode ser feito, né? Ao invés de fazermos à mão, já íamos fazendo direto no computador para depois só ficar no arquivo em PDF. Nós temos planos futuros, e aí não sabemos de futuro, de quando futuro, de fazermos um caderno de registro que vai ser mais completo e diferenciado, considerando o sumário, ou seja, vai ter todas as aulas já descritas ali para os pais só conseguirem preencher, né? Mas isso fica, por enquanto, no sonho aí, né? Porque não tem sido muito intenso os trabalhos para conseguirmos dar conta, todos sobrecarregados, mas para conseguirmos o principal, né? Depois vamos fazer esses detalhes. Então, se alguém mais tiver alguma dica aqui, né? Às vezes faz uma coisa diferente. Já que todos esses processos eles estão todos virtuais, certo? Alguns pais também têm feito conteúdo virtual, né? Então, grava o filho apresentando alguma coisa, certo? Não é para expor, é só para deixar guardado mesmo como um registro. Então, isso também tem a sua validade ali. Tá? Não precisa ser também todo dia, enfim, né? De vez em quando, ali só para ter um registro diferente. Tem pais que fazem semanalmente o registro. Também pode ser feito, não tem problema, né? O que eu percebo é que, infelizmente, há uma cultura de deixar tudo para a última hora. E aí, então, a hora que chega lá em novembro, os pais lembram do caderno de registro e querem preencher. Aí não lembram mais nem do que viu no mês passado, imagina no começo do ano. Então, aí é muito mais difícil. Mas aí, os filhos também podem ir ajudando, né? Pega o caderno, já tem a data lá todo dia, eles colocam o cabeçário e vai organizando. Esse foi um modelo que nós propomos, né? Podem ser feitos de outros modos. E elas, de novo, pedir auxílio dos filhos que já estão estudando ali é mais fácil e pode ajudar. Cadê? Subiu aqui na tela, deu certo, tudo bem? A senhora
Conseguiu compreender? É isso mesmo? Poxa, Eu acho que saiu aqui na internet, ela deve ter saído, mas fica na gravação, depois ela consulta. Suzana Josimar, pode falar. Só para pedir desculpa que caiu aqui a minha internet. Não se preocupa. Fique tranquila. A senhora Kelly aqui colocou uma questão, né? Eu gostaria de informações sobre os gabaritos. Eu acompanhei de perto os estudos de minha filha e percebi que a disciplina de geografia está faltando alguns gabaritos. Sim? Pode falar. Eu sou responsável por colocar os gabaritos lá na plataforma. Pelo que eu me lembro, os gabaritos de geografia estão todos prontos. Pode ter algum erro aí, alguma falha em colocar os gabaritos. Então, qualquer relação com gabarito, pode mandar mensagem para nós. Pode ser pelos canais do Davi, pelo Luciana, para mim, enfim. Certo? E aí eu vou verificando. Se, por exemplo, precisei de um gabarito, não está na plataforma, por favor, mande mensagem, para nós é mais fácil, porque às vezes a gente não viu que não foi, ou carregou, não foi, ou então não colocamos dobrado errado. Então, esse feedback dos pais, esse contato mesmo, ajuda. Os grupos de pais foram criados para isso, né, para facilitar a comunicação e para que haja um crescimento em família, e um ajudar o outro, beneficiar o outro, né? Então, por favor, podem mandar no grupo para o meu contato, Davi. Se a senhora pode mandar já qual volume, e é importante sempre mandar, né? A etapa, o ano de estudo e o volume, e a disciplina, no caso, porque para nós é mais fácil localizar. Mas obrigada, a senhora Kelly. Então, aguardo a mensagem da senhora para nos falar qual está faltando. Depois o live também vai verificar quais faltam também para colocar. Agora, todos os gabaritos ficam na plataforma. Após a disciplina de educação física, do ensino médio eu não me recordo agora, mas tem a disciplina gabaritos e anexos, alguns estão gabaritos, enfim, lá é possível entrar e consultar todos os gabaritos, PDFs, às vezes os professores colocam atividades, enfim, nesta pasta. E os gabaritos ficam todos lá. Então, se não encontrar algum que necessita, é só encaminhar. Pode encaminhar para mim também, às vezes, o próprio professor, né? Às vezes está corrigindo alguma coisa, tirou para corrigir. Isso, pela plataforma também tem a comunicação dos professores, né? Pode ficar à vontade para perguntar lá, enfim, tudo conversado. A filha da senhora usa bastante o chat da plataforma, né? Gosto do chat. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim, tudo bem, Carol? Tudo bem? Tudo bem, salve Maria. Em relação a Miguel também, eu só tenho que agradecer. Miguel frequentou a escola até o 9º ano e a transição foi bem difícil, mas não foi mais sofrido do que foi a escola em 9 anos. E assim, para mim, né, em relação ao conteúdo, é bem distante, muito além daquilo tudo que o Miguel estava pronto para fazer. Mas o maior ganho, além de que eu vejo hoje no meu filho, assim, que o objetivo dele é o céu, esse para mim é o principal, é o maior ganho que eu vejo no meu menino hoje. Mas eu vejo do Miguel que ele aprendeu a estudar. Então hoje, por mais que ele está ali patinando, às vezes ele fala, mãe, matemática, eu não entendo esse negócio, não consigo. Daí nas aulas de matemática ele assiste as antigas, né? Mas ele aprendeu, falei para o meu marido, falei, eu não preciso mais me preocupar com o Miguel. Porque eu sei que falta, mas eu sei que ele sabe hoje como chegar lá, sabe? E eu me sinto muito confortável, porque hoje, o que eu vejo é que vocês buscam para ele o mesmo que nós buscamos. Então, nós colaboramos para a formação desse ser humano, sabe? Para ele. Então, é óbvio que eu quero que meu filho tenha uma profissão, seja, né? Mas mais do que isso, eu quero que meu filho siga a vocação que o nosso Senhor escolheu para ele. E eu vejo que vocês ensinam isso também. Então, isso me deixa numa tranquilidade. Às vezes eu preciso cutucar ele e falar, Miguel, pare de falar, não acredito que você vai falar isso daí também. Hoje ele fala demais, ele participa demais, ele quer contar, ele quer falar, ele quer ler, ele lê, meu Deus, como ele está lendo, assim, sabe? E
E por isso eu sou muito grata a vocês, assim, sabe? Vocês estão sempre nas nossas orações e que as pessoas possam perceber isso e também poder viver isso na vida delas, porque é muito gratificante. É muito bom. Muito obrigada. Com todo esse projeto, ele é ficado da Nossa Senhora. A senhora tem que agradecer a ela. Nós somos só simples Os escravos, defeitos, né? os erros são nossa parte, né? Mas, muito obrigada. Nós vemos, assim, as orações dos pais nos sustentam, né? São muitas as promoções, muitas dificuldades, as perseguições, mas quando nós vamos vendo os frutos na vida das famílias, das crianças, nós vemos um consolo de Deus, né, para nós, porque justamente nós dedicamos toda essa obra à Nossa Senhora. Então, a nossa obrigação, nosso dever é só querer que as famílias, exatamente isso que a Carol falou. Então, é uma alegria muito grande e que pedimos que rezem mesmo, para que nós consigamos, né, sempre, cada vez mais, fazer de modo mais perfeito. Falava em outra reunião, né, se nós estamos fazendo para Deus, para Nossa Senhora, não tem como não cada vez ser mais perfeito. Não dá para, por isso que nós precisamos do auxílio dos senhores, desses feedbacks, dessa conversa, esse auxílio mútuo, né? Não está dando certo, aqui não está dando certo, por quê? Porque não é para nós, né? Não é para enaltecer, não é para o sucesso da nossa vida, não. Então, justamente por um alto valor e um alto objetivo, é porque nós temos um custo de vida, um sacrifício que tem que ser à altura. Então, isso nos ajuda, né? Essa reunião de pais também, nós pedimos, estamos perguntando esses feedbacks dos senhores para nos ajudar a ficar cada vez de modo mais perfeito, que agrade mais a Deus. Também a gente já pede, então, que os senhores cientifiquem as orações, né, porque entendeu que o projeto agora precisa dar um novo passo. É um passo a mais, que é a construção de um prédio ali, né, para a gente poder aplicar no lugar físico tudo isso que nós já aplicamos virtualmente, né, através da plataforma. Então, a gente está caminhando ali para a aquisição de um terreno, para poder construir, né, uma academia de estudo. A gente não vai chamar de escola, porque a gente vai estudar lá, né? Então, tudo isso que a gente percebeu ao longo desses anos que funciona, que é o que a senhora está falando, né, que é o estudo, as crianças aprendem a estudar, os jovens aprendem a estudar, a gente vai trazer para um lugar físico, né, justamente para poder desenvolver esse projeto mais profundamente e também, né, porventura, a gente possa ir acolher as famílias que precisarem, né, de um lugar físico por diversas situações. Né? Parece um detalhe tão pequeno, né? Aprender a estudar. Isso é uma coisa que o seu filho está à frente de praticamente 99% dos alunos hoje das escolas, né? Não se sabe mais estudar, as crianças não aprenderam mais, elas sabem reproduzir coisas para a prova, para a bendita prova. Acabou a prova, eu não lembro mais, isso eu lembro da minha época, eu falava assim, que em biologia eu tirava 10 em tudo. Agora que eu saí ali da prova, eu não lembrava mais nem o assunto da prova, gente, eu não lembrava. Eu lembro uma vez até lá, eu falei assim, o que foi a prova hoje? Nesse dia que eu falei, meu Deus, eu não lembro mais o que foi a prova hoje. Você não fez a prova? Eu falei assim, eu fiz, mas eu não lembro. Então, não se ensina mais a estudar, né? Então, nós estamos vendo o fracasso de tudo isso. Então, uma pessoa que consegue alcançar isso é um destaque onde estiver. Então, é muito interessante, ainda mais com os pequenos, né? Vários aqui têm outros filhos em outras etapas. Às vezes, não, o senhor vai falar para essa reunião, às vezes o aluno até o 5º ano, ele aprender a estudar, o restante está tudo bem, entende? Mas eu não consegui fazer todas as aulas lá de geografia, de história, não tem problema, mas ele ensina a estudar, né, para que ele aprenda a estudar e então consiga, depois o restante do 6º aluno vai correndo atrás, mas é fundamental. E é uma luta, né, até o fim aprender a estudar, né, nós pais também, é um desafio. Boa noite. Boa noite, Salvaria. Tudo bem com vocês, pessoal, os professores? Então, meu nome é Roselita, né? Eu estou aqui mesmo para confirmar o que a Carolina acabou de falar, porque eu ando até muito desaparecida
no WhatsApp, no grupo dos pais, porque eu acho que vocês vão se lembrar, eu tenho uma condição um pouco especial, né? Um filho que ele adquiriu uma síndrome rara, né? O Bento, que hoje tem 2 anos, então, de abril para cá, as coisas ficaram um pouco mais difíceis. Quando foi em junho, ele foi para UTI, ficou entre a vida e a morte, enfim. Então, de lá para cá, eu estou me organizando, mas graças a Deus que eu tenho uma irmã de comunidade, que é a Tamires, né? A Josefa Tamires, que é um sirineu para mim ultimamente, assim, eu sabia da reunião, que eu via mensagem, mas veio no esquecimento, ela vai e me liga, ela manda mensagem, começou a reunião, porque geralmente esses horários é horário que eu tô ali naquela luta, dando muitas medicações para ele, colocando para dormir, e na correria, né, com os outros filhos, e fica um pouco complicado, mas estou buscando me policiar para retornar, né, mas assim, para falar, confirmar o que a Carolina disse, é muito bom ter vocês na nossa vida, porque, né, de junho para cá, eu tive que meio que obrigá-los a ter de fato uma autonomia, né? Eu fiquei 30 dias dentro de uma UTI, fora da minha cidade, né? Eu estava bem distante, e vivendo um período de sofrimento, e eles sofrendo juntos, os meus outros filhos, né? E eles tendo que se sobressair a essa situação. Então, assim, quando eu cheguei, que eu peguei o caderno, né, há coisas que eu preciso retornar com eles, que é de fato, principalmente o mais novo, né, o Davi, que é fundamental, ele sofreu muito, assim, de refletir nos estudos, mas ele, né, Tamires, ele tem muita vontade de aprender e tudo, e, e eu vejo que isso é dessa forma nova de... Tem uma caligrafia perfeita. Tem uma caligrafia perfeita. Não digo uma forma nova, mas é uma forma que sempre existiu, mas que foi esquecida, né? Uma forma nova, eu falo forma nova de estudar, mas sempre existiu, que a Gui está se aprendendo a estudar, tendo gosto. E como a Carolina disse, meus filhos também, a casa, eu fico às vezes recolhendo livro pela casa, mas está cheio de livro espalhado, e eles lendo. A inteligência dos dois, né? Eu tenho o João Pedro, que está no 9º, e ele, né, o Davi, e o Davi compreender assuntos que é do João já, sabe, e vice-versa, eles se autoajudam. Eu aprendo tanto com eles, porque eu vim da escola, né, e como você bem falou, você faz a prova e esquece. E, assim, quero agradecer muito você por tudo, assim, porque eu costumo dizer para as pessoas que marcam a nossa vida, a nossa história, que fazem a nossa história, que vocês, eu não vejo vocês como profissionais da educação, eu vejo vocês como vocacionados. Deus separa, né? Porque só separando, só dando como missão, vocação para abdicar, porque assim como eu aqui, eu tenho certeza que muitos aqui, né, pais e mães que estão aqui, sabem que vocês têm a vida pessoal e têm os seus problemas, as suas lutas, os leões que vocês têm que matar todo dia para estar ali na sala vendo um aluno que não está deixando dar aula, que está falando, que está conversando, e vocês estão sempre bem dispostos, e assim, sempre que a gente vai perguntar para vocês uma dúvida, estão muito bem dispostos a nos ajudar. Então, assim, só Deus mesmo para retribuir toda essa entrega de vocês, né? E a gente bem sabe que Deus abençoa os nossos esforços. Então, vocês serão bem, muito abençoados, tanto nessa vida quanto na vida futura, né? Então, muito obrigada. E perdão por esse meu... Às vezes, né? Porque eu sei que são muitos pais, mas vocês vão pegando, né? Ah, tal mãe. Não é porque eu deixei de lado. Eles vêm aqui, aí eu sento um pouquinho aí, como é que tá? Né? E ao contrário da Tamires, que é melancólica, eu sou colérica. Então, quando eu chego com fogo mesmo. E por que você disse? Né? Então, eu estou tentando trabalhar as virtudes também em mim, né? Ter mais paciência, arte de saber sofrer, de saber esperar, de entender que o tempo é do outro, não é o meu, enfim. Mas vocês fazem parte desse nosso crescimento e só tenho mesmo a agradecer que Deus abençoe a vida, a família, o instituto e que faça prosperar e crescer cada vez mais. Muito obrigada. Obrigada, senhora Roselita, pelas palavras. Estava sentindo falta mesmo da senhora, né? Como a gente está lá todos os dias e vai e atrás aqui, vai lá, professor, tem aluno, tem outro, então a gente vai bem, vocês, os pais sonham um pouco, depois aparecem. É interessante que as meninas até às vezes pedem desculpa, eu falo, não precisa pedir desculpa, né? Nós sentimos a falta, mas nós sabemos também como são as batalhas, né, de cada família, e assim, muitas famílias passando por muitos sacrifícios, muitas dificuldades, muitas provações.
assim, ultimamente, né, muitos acidentes, né, acidentes de alunos pequenos nossos que até hoje estão em hospitais, pais de família atropelados, passam por muitas provações. E sempre é muito importante, eu gosto muito de lembrar às mães isso, que é um consolo, né, nos ajuda, que é o seguinte: tem lições que não vão estar na apostila. Esses momentos, esses exemplos que as senhoras estão dando de perseverança, de luta, de amor, de doação à família, né? Muitas vezes de doença, de sacrifício, de mostrar que a nossa impotência diante das coisas, as nossas limitações. Essas lições não se têm em livros, né? E muitas vezes vão marcar muito mais os nossos filhos do que qualquer lição. Então, às vezes as mães se sentem mal porque não conseguiram fazer direito à tarefa, porque tiveram que ficar de cama, focaram que nem o exemplo da senhora. Isso, ao ver esse amor, a entrega das senhoras e dos senhores, isso não tem palavras para o que vai significar isso na vida deles. Certo? Então, eu vejo assim, né? Se eles lembrarem das nossas famílias e tudo aquilo que nos marcava, nossos avós, por exemplo, como nós lembramos, né, os sacrifícios que eles passaram por amor, e hoje nós estamos aqui, nossas famílias conseguiram crescer, ter alguma coisa, esse crescimento, a gente vê em nós, é só pensar nos nossos filhos, né? Então, esses sacrifícios, essas dificuldades ensinam, formam nossos filhos. Então, nós temos que também ser gratos e entender, às vezes, nós que nem as mães melancólicas, coléricas, tudo, né, elas têm a maior dificuldade, porque esses sacrifícios que Deus nos proporciona são infinitamente mais significativos e muito mais meritórios do que aqueles que nós escolhemos. Né? Então, é aquela velha história, né? Quem faz o sacrifício maior? O diabético, que nasceu assim, não pode comer doces, ou aquele que escolhe, por livre e espontânea vontade, não comer doces porque ele quer fazer o sacrifício para agradar a Deus. Né? Então, eu perguntava para os alunos, eles, não, é lógico, quem está escolhendo? Né? Não, por que é o diabético? Porque é aquele sacrifício, aquela dificuldade que foi o próprio Deus que proporcionou. Né? Então, tem uma perfeição, um mérito maior. Então, lembre-se disso, né? Eu lembro que quando nossos gêmeos ficaram na UTI, do nascimento, depois um ficou na UTI, né? Uma senhorinha chegou para mim e falou assim, Luciana, assim, uma mãe de UTI nunca mais é a mesma mãe. Ela falou assim, uma mãe que passa por uma UTI vira outra mãe. Eu não entendia isso, mas estar nesse lugar, todo o sofrimento que passamos com os gêmeos, né? Todo até hoje, fica doente por tudo, e que sai uma coisa e enrosca em outra, falando, meu Deus do céu. Mas esse tempo que estivemos na UTI nos fez entender o quê? E as crianças também. Que a vida, o dom da vida, a gratidão pela vida eram mais importantes. Não dava para perder tempo. Né? Então, eu vi as crianças, o que elas faziam? Né? Em casa, como eles nasceram, tivemos que ir para outra cidade, ficamos lá, então elas rezavam o terço todo dia, e elas perguntavam que elas queriam fazer sacrifícios, porque elas sabiam que agradava a Deus, e sabiam que Deus podia ter compaixão e ajudar os irmãos. Então, as mães, está dando certo, os irmãos estão ficando melhores. Então, assim, é uma outra dimensão. Como que eu vou ensinar isso? Eu posso pegar a apostila do ensino sagrado, que está falando da dimensão do sacrifício, está ensinando, incentivando lá, tudo corretíssimo. Mas isso que eles vivenciaram, não tem o que vai tirar deles. Certo? Então, é a mesma coisa, né, para a senhora Roselida, para todos nós. Então, são formativos também, né? Às vezes não é para a mãe entrar em desespero, não, são providências que Deus permitiu para o nosso crescimento e dos nossos filhos, principalmente. Então, afeta os estudos, né? Eles sofrem às vezes, até acho que às vezes mais que os pais, porque nós pais temos a dimensão de tudo, né? A maior confiança. Então, para eles não têm dimensão de nada, não sabem as consequências das coisas, é muito mais insegurança, maior a insegurança, então sofrem todos, né? Sofre o pai, sofre a mãe, sofre todo mundo. Mas nos lembra disso, né? Nossa missão, nossa missão enquanto católicos, né? Nosso sacrifício, nossa cruz de cada dia. Então, é isso, né? Que eu gostaria de partilhar, lembrando assim agora do testemunho aqui da senhora Roselita. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma dificuldade, alguma sugestão. Professor Laio. Sim.
como que o senhor lidar com a questão dos alunos na aula sem querer abrir a câmera? Como é que funciona isso? O meu estava comentando aqui que o senhor pede para ele abrir a câmera e às vezes ele não abre, enfim. Eu até estava falando isso com os alunos hoje. Eu estou fazendo que nem Deus, entendeu? Deus, ele ilumina a inteligência e convida à vontade. Quantas vezes? Muitas vezes. Eu vou te ensino, com muita paciência. E aí, uma hora ou outra, um abre, aí anima, depois de uma semana ninguém mais abre, e a gente vai educando dessa maneira. Eu ainda não achei, assim, um incentivo correto para que eles possam abrir as câmeras, né? Então, mas assim, também não tem como a gente obrigar, né? Então, para mim, assim, eu aprendi a lidar com a situação e, então, é muito melhor, porque entende quando os alunos abrem a câmera, né? Mas, então, eu até dar um exemplo. Eu lembro dessa leitura que eu fiz há um tempo atrás, eu lembro onde foi. Mas tinha um pregador, não sei se foi São Bernardo de Claraval, um santo assim, que falava que Deus dava a graça à medida do auditório dele. Dependendo de como as pessoas estavam ouvindo ele, desejavam aquilo que ele estava falando, Deus ia inspirando as palavras para ele falar o que eles precisavam, que eles estavam ouvindo, certo? Então, as aulas são mais ou menos assim. Quanto mais os alunos participam, melhor vai ficar a aula. Então, uma hora eles vão entender isso. Os mais beneficiados de abrir a câmera de participar são os próprios alunos. Eu achei muito bom algo que o senhor fez, acho que foi em biologia, porque eu falo com meu filho aqui, filho, como é que o LAI dá conta? É filosofia, é biologia, é química, é física, é ciências, é não sei o que e tal, não sei o que. Eu fico assim, né, impressionada e Deus lhe abençoe, né? Continue lhe dando forças e inteligência. Mas eu gostei muito de uma apresentação que o senhor propôs para eles. O meu Guilherme estava fazendo slides, enfim, estava estudando. Isso é muito bom, ajuda bastante a gente aqui também e faz com que eles percam o medo assim de apresentar em público, né? Enfim, isso vai trabalhando essa parte neles. Então, eu gostei muito. Espero que o senhor repita mais vezes e se os outros professores também puderem, ajuda muito. A questão das apresentações, eu acabei parando de fazer porque eu percebi que banalizou um pouco. Até nas apresentações eles não estavam mais abrindo a câmera. Então, ficou um negócio meio mecânico, assim. Então, peraí, eu vou retomar o que é o estudo, o que é a aula em si, e depois a gente volta. Mas a ideia é assim voltar. E uma das apresentações, né, o Lai partilhou que uma aluna, né, falou o seguinte, olha que ela preparou, se apresentou, achei muito interessante. Estudou o tema, né, para apresentar, ela falou, nossa, professor. Isso, ela falou, nossa, professor, eu aprendi muito mais estudando para apresentar aqui do que todo ano. Uhum. Com certeza. Pô, a ideia é essa mesmo, né? Finalmente entendeu. Com certeza. Eu lembro que na minha época de escola, acabava quando, naquela época, né, a gente fazia trabalhos em turma, e aí todo mundo acabava deixando os conteúdos para mim escrever, porque, você tem a letra mais bonita, porque você tem as notas melhores, e assim, eu aprendia mais do que todos, porque eu tinha que estudar, eu tinha que escrever, eu tinha que resumir, enfim, então acabava aprendendo mais, e eles achando que estavam ganhando, quem ganhou fui eu, né, por estudar mais. Muito bom, é bom saber então agora que o Guilherme tem uma voz da senhora aí para apresentar. Com certeza, pode puxar. Esses dias uma mãe partilhou assim, Luciana, você precisa falar uma coisa, que, assim, eu vi que os professores incentivam muito que abra a câmera, e eu não aguento mais todos os dias a minha filha me pedir que eu troque o computador, porque caiu e quebrou a câmera. Tadinha. Então, eu falei assim, nossa, é verdade, ela esperou o ano inteiro para falar isso, e como ela é pequena, a menina, então todo dia a professora falava, abre a câmera, e a menina não abria. Só que ela não falava que era por isso, ela só ficava quietinha. Aí a menina até falou, não tem ninguém aí, falou para a mãe, né?
para a professora. Tinha menina, só que ela não podia. Então, eu falei assim, é complicado, porque nós sabemos que também tem muitos fatores. Mas para nós, o Drew White também falou que fez uma experiência, né? Ele começou a aula com tudo apagado, aí os alunos, professor, ele falou, não, eu vou dar aula igual os senhores estão na câmera aí. Eles, não, professor, não, vamos fazer assim. Imagina, física desse jeito. Meu Deus, você, nossa, né? Aí depois ele falou, vocês entenderam, mas não adianta, é o que o Vai falou mesmo, é um tempo de cada um, de cada sala. E... O meu, às vezes, diz assim, mãe, hoje é o dia. E ele fala assim, né, como se fosse algo... Eu disse, de quê, filho? De física. Eu digo, vala de Deus. É interessante que quando vai chegando no terceiro, parece que eles vão pegando o jeito. E aí é hora, né, de acabar para ele levar para a vida. Mas é interessante, né? A Júlia está confirmando que a Júlia está meio sumida nas aulas, viu, Sra. Fabiana? Ela está sumida aí. E Ana Júlia. Verdade, sobrou até para Ana Júlia. Que nem aqui para os meus meninos, eu dou duas opções para eles. Ou vocês abrem a câmera, ou vocês abrem a câmera. Porque aqui eles têm as coisas que eles gostam. Se eles quiserem fazer as coisas que eles gostam, vai ter que abrir a câmera. Porque o que eu sinto, o que eu percebo, é que nem, acho que é até mais fácil dar um exemplo assim. Às vezes eu tenho que sair para resolver alguma coisa. Eu deixo conectado o computador no meu celular. Que nem acho que hoje mesmo eu tive que sair. Aí eu vi que a câmera do Richard estava fechada. Pelo meu celular eu consigo abrir. Eu abri e ele não estava na cadeira. Então quem garante que a criança está ali às vezes? As crianças saem. Meu filho não estava lá. Sabe? E eu falo para eles, é para deixar aberta, porque senão eu vou descontando algumas coisas, vou marcando, eu tenho os meus risquinhos que eu marco aqui, conforme não vai fazendo as coisas certinhas. Tem até uma lista aqui do que eles têm que fazer. Até esqueci de lembrar eles de olhar. Mas é assim que tem que funcionar aqui com eles, porque senão não vai. Isso mesmo. E às vezes, né, o professor acha que o aluno está ali conversando com o aluno, explica ele não tem ninguém também. É complicado, né? É difícil. O meu aproveita em algumas aulas, sim, ele me fala, né, para poder colocar em dia outras tarefas de outras matérias mais fáceis, como diz ele. Mas na aula de física ele presta atenção, pelo menos. Não, nessa eu tenho certeza. Física não dá para piscar, né? Não dá. Se perder uma coisinha é difícil, né? Eu acho. É verdade. Eu queria só agradecer também, né? Faço das palavras da missionária Roselita, as minhas. Nós somos muito gratos a Deus por tê-los em nossas vidas, na nossa família. A gente sente vocês como família, né? É como se a gente nunca se viu pessoalmente, mas é como se o Laio, o Luciano e todos os outros, né? O professor Davi, enfim, seu Antônio, fizessem parte, assim, da nossa família mesmo, né? A gente reza e pede a Deus que ilumine o Instituto, que continue providenciando o necessário. Eu aqui em casa com o Guilherme, né, foi assim algo bem difícil no início. Ele saiu da escola com 12 anos, com muitas deficiências, enfim. E a gente teve que construir um caminho do zero, praticamente, né? Desde a tabuada até a caligrafia, aprender o alfabeto assim de novo, né, da forma certa, enfim. Então, assim, foi uma construção e hoje ver ele, né, mesmo ainda com algumas deficiências, claro, né, que ficaram, e às vezes a gente tem dificuldade de sanar, de ajudar, enfim, eu tenho as minhas limitações também, né, sair da escola, enfim, tem todo aquele processo que a gente vivenciou na escola, mas, assim, Deus é muito bom com a gente, é muito generoso, nos deu perseverança até aqui, né? Nós vivemos aqui em comunidade,
Então, os irmãos, as partilhas, e a gente está sempre juntos, e isso nos fortalece muito, e vocês agora, na nossa vida, na vida dos nossos filhos, né? Eu estava vocês falando sobre o encontro, né? Eu e a missionária Roselita estávamos partilhando, vamos, bora, mas eu acho que vai levar um tempinho para a gente ir, mas um dia, a gente vai aí, se Deus quiser, conhecer vocês pessoalmente, estar junto de outras famílias, né? Em nossas orações, nós sempre rezamos, né? Por todas as famílias que estão na educação domiciliar, porque a gente sabe que não é fácil, que é um caminho de sacrifício, mas quando a gente vai percorrendo esse caminho e vai colhendo os frutos, né? A gente tem a certeza de que foi a escolha certa, de que é a escolha certa, e que Deus permite aquilo que Ele acha necessário. Então, eu vejo como uma permissão de Deus fazer educação domiciliar hoje, que era uma realidade que eu não imaginava, que eu achava assim algo meio distante da minha realidade, né? Mas hoje eu não me vejo com os meus filhos na escola, não vejo mais essa realidade escolar para os meus filhos, né? Mesmo diante das dificuldades, das situações que vão acontecendo durante o dia, das nossas limitações enquanto pais, enquanto adultos, né? A parte intelectual também, que é muito falha, mas que Deus vai dando a graça, né? E se não fosse pela graça, a gente não conseguiria, com certeza. Então, muito obrigada, Deus abençoe, vocês moram no nosso coração, continuaremos rezando por vocês, e em breve, se Deus nos permitir, a gente vai se conhecer pessoalmente. Assim seja, muito bom. Obrigada, senhora Josefa, pela partilha, né, dos pais, sempre é muito edificante. E, assim, nós estamos chegando aqui ao final da reunião. Alguém mais gostaria de partilhar alguma coisa? Dificuldades, dúvidas? Olha, só uma sugestão. Pode falar. Eu acho que, se desse para vocês, seria melhor se não deixasse disponível o gabarito para eles mexerem, visualizarem. O Pietro, ele abusa um pouco do gabarito, sabe? Mas se colocasse, tipo, uma senha, se tivesse alguma coisa assim, eu acho que seria interessante. E esses dias eu percebi que o Richard também está começando a fazer isso, então, nossa, os dois. Aí eu tenho que... Aqui, eu me mudei faz pouco tempo. No apartamento está sendo maravilhoso, porque eu tô lavando louça, eu viro assim, já dá para me ver. Eu fico com o celular do lado, vendo a aula, mas mesmo assim, eu viro as costas, assim, já dá para ver no quarto eles. Então, é ótimo. E do jeito que está aqui a mesa, eu sento entre os dois, eu levanto, eu vejo o que eles estão fazendo. Mas, nossa, eles olhar o gabarito, nossa, eu fico tão triste quando eles olham. Mas isso mesmo. A minha pequena, de 7 anos, também está começando a prestar atenção que existe um gabarito e que ela pode ir lá, né? Porque eles descobrem tudo. Sim. Seria interessante se tivesse algo assim, sei lá, uma chave de acesso que só os pais pudessem abrir. Não sei, né, professor Davi? Mais um desafio para o senhor. A parte técnica da deles. O Davi vai conseguindo mover montanhas aí, viu? Essa por ele, cuidado, tem muitas coisas, né, muitos afazeres, ele é responsável, mas Deus vai dando graças. Faz milagre, leite de pedra, né, Davi? Ô, Nádia, se você puder depois compartilhar lá com a gente como você faz o registro diário, eu agradeço. Eu mando sim. Obrigada. Nada. Aqui a senhora Fabiane, né, fez uma partilha também do último encontro. Para eles foi muito especial, para nós também conhecer. É tão interessante, né, quando sai da tela e chega aqui.
Para nós é uma alegria muito grande, porque é tudo sempre muito, né, virtual. A hora que nós vemos as famílias uma gratidão assim, sem fim. Então, de conhecer a família da dona Fabiane, aqui, da Ana, todos. No próximo, fala para o seu marido lá, no próximo ele vai ganhar o futebol, viu? Eu vou preparando a revanche aqui do futebol. Mas a hora que vai indo embora, depois eu falava, nossa, ainda bem que tem as meninas que ficam, aqui as professoras, porque senão a gente fica tudo abandonado de novo, voltando para as terras. Mas esses fortes, né, que eles mostram as famílias que vieram da Bahia, vieram lá do sul, de Santa Catarina, Mato Grosso. É muito difícil, nós sabemos, né, nós com as crianças, cada criança que vai aumentando é mais difícil ainda. Mas é um esforço que vale a pena, né, para fortalecer os filhos. Até uma mãe falava assim, eu participei em outra reunião também, eu precisava trazer para ver que os professores são reais para o meu filho, porque ele achava que era tudo assim, um mundo mais virtual. Eu falei, não, mãe. Então ela fez o maior esforço, veio, e o filho falou, é verdade, eu achava. Então, assim, né, vai nos fortalecendo. Também uma coisa que os senhores estão pensando, a gente fez um esquema do encontro para que ele possa ser replicado aí na cidade dos senhores. Isso. A gente não tem como organizar esses encontros em outro lugar que não seja São Carlos. Os senhores podem organizar, a gente ajuda, né? E ao invés a gente se reunir aqui, a gente se reúne ali mais próximo. Né? Então tem essa possibilidade também. Isso, se organizem, né? Tem pais de regiões comuns aí, então é possível, né? Levar em outros lugares de encontro também, pode ajudar também, né? A professora Carolina fez uma partilha aqui. O professor Davi direto. Olha, gente, de fato. É companheiro isso. É aquilo, né? Falar, professor, caiu na internet. Canta, Miguel, caiu na internet. Olha. Muito bem. Então, tudo bem, então vamos encerrando aqui, né? Vamos agradecer, sobretudo, a intercessão, né? E todas as graças que Nossa Senhora tem derramado em nossas famílias, né? Educação dos nossos filhos. De fato, a gente possa ter essa vontade, né, de fazer tudo conforme a vontade de Deus. Que a Senhora possa nos conceder essa graça extraordinária. Vamos terminar, então, rezando aqui uma salve rainha. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança da nossa salve. A vós bradamos, liberados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Tenha, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai, Espírito Santo. Amém. Bem, então, boa noite, salve Maria. Muito obrigada por enfrentarem corajosamente a noite da sexta-feira e até breve. Boa noite, salve Maria. Deus abençoe. Boa noite, Maria. Boa noite, salve. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigada, Deus abençoe.